Bom, pessoal, continuando aqui do vídeo anterior sobre como aprender a aprender, né? Então, a técnica é a seguinte, pessoal, a gente estava aqui executando aqui, meu vídeo cortou aqui no meio, né? Então eu declarei essa variável SVAR e populei ela com o nome João, tá? E em seguida eu usei a função len, lá do nosso Access Learning, tá? Então essa função len, ela mede o tamanho dessa variável SVAR, do texto da variável SVAR, né? E eu usei a variável iTamanho para pegar esse valor do tamanho, né, em caracteres dessa variável SVAR. Em seguida eu usei a, a variável S maiúscula para transformar, pegar o valor, na verdade, em caixa alta da variável SVAR, através da função uCase, né? Todas as funções que estão constantes aqui no nosso Access Learning, tá? Que você pode estar indo lá e acessando. Em seguida eu usei a função esquerda, que é left, tá? Para extrair três primeiros caracteres da variável SVAR, mas já transformada em maiúscula, na verdade. Pegar os três primeiros caracteres da variável S maiúscula. Tá? Em seguida eu queria mostrar um pouco da função month e month name, né? Eu declarei uma variável chamada myDate como data, passei uma data que é 31/12/2025, tá? Tem que ser com esses hashtags. Em seguida eu usei a variável i no mês, tá? Com a função month, que traz o número do mês, tá? Eu tenho day myDate, que é a data, então aqui usando a função month com myDate, eu pego o número, né, do mês, ele retorna. E eu usei essa variável i no mês para pegar esse número do mês. No caso aqui, como é dezembro, ele retornou 12. Tá? Em seguida, eu uso a função monthName, que transforma a variável i no mês, que é o número, no nome desse mês, tá? Dezembro. E se eu quiser, pessoal, eu posso botar um case aqui e fazer com que o nome desse mês venha em maiúsculo. Vamos rodar novamente. Veja. Beleza, pessoal? Então, pessoal, o Access Learning tem muitas funções que a gente pode, né, estar utilizando nas nossas atividades. Tá? Então, pessoal, agora vamos tentar integrar isso aqui com os formulários do Access, que é o que na verdade vai acontecer quando a gente começa a desenvolver sistema. É o tempo todo integrando o código aqui, os módulos com códigos, integrando com ações de formulário. Tá? Então vamos supor que nós tenhamos esse cadastro de usuário aqui. Tá? E agora, pessoal, essas variáveis nós vamos usar para alimentar uma tabela através desse formulário. Tá? Eu tenho dois campos aqui, nome e data de nascimento. Tá? Então eu vou digitar alguma coisa nessas caixas de texto e ela precisa alimentar uma tabela que nós vamos criar aqui agora. Tá? Vamos chamar de tbl cadastro. Vamos colocar dois campos, nome e dt nascimento. Isso aqui eu vou botar tipo data hora, né? Que é data de nascimento. Ok, já tenho os meus dois campos. Essa é a tbl cadastro. Já estão prontos para receber. Né? Mas vou colocar uma máscara nessa data. A máscara de entrada da data abreviada. Eu venho aqui. Já para ele trazer toda aquela formatação da data automaticamente. Ok, está pronto para ser preenchido agora. Beleza. Agora eu preciso digitar aqui a data e o nome de alguma pessoa e ele alimente essa tabela. Tá? Isso tudo vai acontecer a partir desse código aqui. Então agora nós vamos integrar tabela, formulário e um módulo em VBA, certo? Então, pessoal, agora esses dados aqui de data e João tem que vir desses campos aqui. Tá? Então, para chamar esse módulo, quando ele estiver pronto, eu vou colocar um botão. Vou colocar um botão, vou lá no modo design, pego um botão. Esse botão, né, eu vou definir as propriedades dele, então eu não uso assistente. Aqui eu vou botar o que? Vou botar salvar. Esse botão aqui é que vai chamar o código para lançar, né? Isso aqui eu vou dar outro nome para ele, btn salvar. Ok. Agora no evento ao clicar, eu vou chamar meu módulo. Bom, pessoal, como eu vou acionar, né? Então no evento ao clicar, eu vou chamar o módulo mdl replace ponto lançar, que é a sub que está lá dentro desse módulo. Ok. No evento ao clicar, eu chamo aquele módulo. Então eu volto lá no mdl replace. Tá? Agora, essa variável SVAR vai ser alimentada com aquilo que eu lançar aqui nesse formulário. Então, eu vou ter que declarar esse formulário. Primeiro, para ele aparecer, vou fazer uma declaração direta, então eu tenho que vir aqui
nas propriedades eu vou dizer que ele é um formulário com módulo. Deixa eu caçar aqui onde é que tem essa propriedade de dados. Evento outra com módulo sim, ok. Se estiver com módulo sim, então isso faz com que eu possa declarar direto frm cadastro, has form, onde está ele? Aqui, ó, ele já está aqui. Então não vou declarar ele aqui, pessoal, como forms ou form, né? Eu já estou fazendo uma declaração direta. Não vou colocar aqui, não. Vou colocar só assim, ó. Dim frm hasform frm cadastro. Eu estou declarando uma variável frm, tá? Como um form, tá? É como se fosse uma entidade daquela classe. Eu tenho lá o meu form frm cadastro, tá? E aqui eu estou fazendo essa declaração direta. Agora frm, que é a minha variável, ela vai assumir as propriedades do meu form frm cadastro. E assim eu posso fazer essa referência direta. Beleza? Então, bom pessoal, agora eu já declarei essa variável, né? E agora, pessoal, eu preciso... Já declarei aqui a variável rs, que vai ser o recorte set da minha tabela, né? Eu criei TBL cadastro, então aqui vou fazer set rs igual current db ponto banco de dados atual, abre o banco de dados atual, né? Abra a tabela tbl cadastro como um recorte set. Essa tabela está no banco de dados atual, ok. Da mesma forma, pessoal, eu preciso atribuir, né? Eu preciso dizer set, ou seja, ou atribua, né? frm igual a form frm cadastro, certo? Eu estou atribuindo agora, estou ligando isso aqui a isso aqui, beleza? Então vamos ver aqui como é que funciona. Agora eu já tenho os dois objetos principais, formulário e a tabela. Agora svar, pessoal, a variável svar, deixa eu dar um unida aqui. Essa variável svar vai pegar o valor lá da caixa de texto do nome. Então vou ver se eu consigo acessar aqui a caixa de texto agora diretamente. Bom, a vantagem agora, pessoal, é que a gente consegue acessar diretamente, ó, os controles já aparecem aqui, ó, dando ponto, aparece todos os métodos e os controles disponíveis para aquele formulário, tá? Vamos rodar aqui para ver se está funcionando. Uso de null e válido. Como lá não tem nenhum valor, eu vou colocar aqui, colocar a função nz, valor se nulo. É uma função, pessoal, toda vez que eu tiver um valor nulo, eu posso dizer se o valor for nulo, o que eu quero deixar naquele campo lá, né, para evitar algum inconveniente. Vamos rodar o código novamente, veja que agora funcionou. Como lá não tem nada, ele simplesmente deixou com nada, tá? Esse aqui vai ser o valor, caso o txt name, que é isso aqui, for nulo. Ok? Beleza. Então essa é a vantagem, ó, de você fazer esse procedimento aqui, ó. Declarar direto, que você pode usar o IntelliSense e através do ponto você ter acesso aos controles desse formulário e os métodos, facilitando sua vida. Beleza? Mas tem que ter a declaração e a atribuição aqui. Certo. Da mesma forma, MyDat, isso aqui eu tava NZ. Da mesma forma não fazer com MyDat. Vamos pegar coisa daquele campo frm ponto txt data de nascimento, que é isso aqui. O valor, se for nulo, é isso aqui. Isso aqui que eu tava testando aqui ainda agora. Ah, beleza. Vamos rodar novamente, ver se está funcionando. Tipos incompatíveis. MyDat. Certo. É porque MyDat é tipo data, né? Então ele não vai aceitar um texto. O valor se nulo é nulo. Então, beleza. Aqui eu já consigo pegar os valores que serão lançados lá nessas caixas de texto. Agora, o que eu quero é que, além de pegar, ele lance esses valores no campo nome e no campo data de nascimento da tabela TBL cadastro. Vamos ver como que a gente faz isso aqui. Vamos lá. Então, agora eu vou fazer o RS aqui. Vou adicionar um registro. rs.addNew. Quem é o meu RS? TBL cadastro. Então, rs.addNew quer dizer adicionar um registro na tabela TBL cadastro. Como eu vou adicionar, o que eu vou fazer? Então agora eu vou dizer aqui rs rs nome, que é o nome do campo da tabela, né?
vai ser igual a quem? S var irs.dt nascimento, acho que foi assim que eu coloquei o nome do campo lá. rs.dt nascimento vai ser igual a d mais date. D mais date. Isso aqui eu vou comentar por enquanto. Não vou precisar. Como eu vou comentar, pessoal, ele não entende isso aqui, viu? Como texto válido, então ele ignora. O VBA ignora. Então após eu adicionar, né, eu vou fazer o que? rs.update, que é atualizar a tabela. Tá? Beleza, vamos ver se isso funciona, pessoal. Update, ok. Vamos testar. Nome: João Francisco. Data de nascimento: 1/12/2024. Agora, veja, já jogou aqui. Mas teve um tilt aqui. Ele jogou lá no 2, né? É porque ele vai adicionar um novo registro. Certo? Então aqui já funcionou, pessoal. Precisa apenas a gente estruturar aqui a coisa, viu? Aqui, ó. Ele... O que aconteceu foi o seguinte. Eu cliquei 2 vezes. Bora. Uma. Salvou. De novo. Salvou. De novo. Salvou. Tá certo. Tá funcionando. Ótimo. Agora o que é que eu quero? Eu quero que quando eu clicar, ele salva e já limpe aqui. Pra mim botar uma nova pessoa. Colocar uma nova pessoa. Eu vou dizer que frm.txt name é igual. Vou limpar os campos. frm.txt data de nascimento vai ser igual isso aqui. Zerar todos os campos. E vou mover o foco do meu cursor lá para o nome. .set fox. Isso mesmo. Vamos ver agora. João Francisco. Salvou João Francisco. Aí tá no jeito de eu digitar outro. Júlio César. 21/8/2025. Júlio César 21/8. Já tá limpinho aqui, só no jeito. Então, pessoal, é assim. E se eu quiser uma mensagenzinha, eu boto message box. Message box após salvar. Registro. Salvo. Com sucesso. Pronto, agora ele vai dar um aviso. Ao final. Mauro Anchieta. 12/5/2021. Registro salvo com sucesso. Certo? Então F5, ó, tá aqui na tabela. Mas tá minúsculo, né, pessoal? Então para ficar bonitão, a gente pode colocar RS. A gente vai colocar aqui, ó, o case. O case SVAR. Quer dizer, transforma em maiúsculo. Antes de, né? Transformar em maiúsculo antes de salvar lá. É isso. Vamos ver se funciona. José Braga. 1/4/2023. Ok. Vamos lá, vamos ver. José Braga maiúsculo. Mesmo que eu escreva minúsculo, mas na hora de salvar ele transforma em maiúsculo e joga lá. Vocês compreenderam, pessoal, como que a gente pode trabalhar com o Access integrado, VBA, formulários, interface de usuário, e você fazer muito mais com o VBA, tá? E todas essas funções que eu estou usando, vocês estão vendo aqui, ó, elas estão aqui, ó, que tem exemplos dela, tá? O case, enfim.
Ela diz exatamente como você deve proceder. E tem outras funções, LCase, tá? Então é isso aí, pessoal.